Você sabia que no tsunami de 2004, algumas pessoas sobreviveram porque estavam em águas bem profundas? Enquanto tudo estava sendo destruído na superfície, lá embaixo as ondas não tinham a mesma força. Isso ilustra muito bem o que Deus queria me ensinar em um determinado momento da minha vida. Eu sou Diana Hellman, artista visual e pastora, e esse é o Entre Camadas. Aqui eu compartilho como a palavra vira arte na minha vida. E para começar essa série, eu escolhi um quadro que fala muito da minha caminhada com Deus. Ele se chama Mais Fundo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, Jesus diz para Pedro assim: vá para onde as águas são mais fundas. E Jesus diz isso para Pedro depois dele ter passado a noite toda tentando pescar e não ter pego absolutamente nada. Pedro tinha experiência, ele tinha feito tudo o que ele sabia fazer, mas ele estava naquele momento cansado e frustrado porque não tinha tido resultado. E é exatamente nesse lugar que Jesus faz um convite para Pedro. Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. Jesus não disse, tenta de novo do seu jeito. Ele diz, vai mais fundo. E essa palavra veio para mim no momento em que eu estava como Pedro também, cansada, frustrada, achando que eu já tinha feito tudo, né? No momento em que eu tinha me mudado para outra cidade, era um momento em que eu ia cuidar da minha mãe, que estava com Alzheimer no momento, as minhas filhas ainda eram pequenas, precisando de alguns cuidados, e eu estava deixando para trás algumas coisas, né? Mais uma vez, eu estava num processo de transição. Eu estava um pouco cansada porque era um esforço em fazer muitas coisas e fazer da maneira como eu estava fazendo não estava dando resultado. E eu me senti muito só, tendo que tomar muitas decisões, né? A gente estava longe da nossa igreja, né? Tinha se mudado, estava começando um novo trabalho. Então, era um momento assim muito marcado por transição, onde eu precisava crescer. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele não disse que eu tinha feito tudo errado. Ele disse apenas para que eu confiasse nele, que eu entregasse a minha vida, né? E que eu viesse num relacionamento mais profundo. E até ali eu tinha vivido muitas coisas em Deus, mas sempre sendo guiada. Mas naquele momento éramos eu e ele. E ir para as águas mais profundas era sair do controle, era confiar, era me entregar completamente. E voltando para a história do tsunami, essa experiência das águas profundas aconteceu com um casal de mergulhadores brasileiros que eles, no momento em que a onda do tsunami passou, eles estavam fazendo um mergulho nas profundezas ali da ilha. E o que eles viram lá embaixo foi apenas assim uma formação, o mar que era muito cristalino, de repente ficou mais nebuloso e alguns redemoinhos se formaram em cima dele, assim, mas eles ficaram ali mais um tempo e eles relatam que quando eles saíram eles não podiam acreditar no que tinha acontecido. É assim na vida espiritual, sabe? Na superfície pode parecer confortável, mas é ali que as ondas estão batendo com mais força. E quando a gente vai lá para o fundo, talvez a gente não seja, né, imune às tempestades, mas a forma como elas nos atingem é muito diferente. E quando eu comecei a pintar essa tela mais fundo, eu queria registrar esse ensino, sabe? Eu queria essa sensação de profundidade, né, do lugar secreto. Eu queria esse movimento, esse ímpeto de obediência, esse silêncio das águas profundas. As minhas escolhas artísticas para esse quadro eram dessas muitas camadas, né? Nessa época eu estava trabalhando muito com a espátula, então peguei diferentes espátulas, trabalhando, explorando muitas texturas. Então procurei fazer assim muitas camadas finas de cores também e vi com relevo nas texturas. É uma figura que ela não é muito clara, né? Você tem que, os seus olhos veem a figura, mas ela não necessariamente está ali, né? É só uma nuance, é uma sombra, né? Porque o que importa é que a figura se mistura com o fundo e se mescla nesse universo e vira uma só com Deus, né? Esse mergulho já virou muitos outros quadros, tem várias outras pinturas que eu faço isso, quem sabe um dia a gente mostra aqui. Mas esse aqui é um marco desse momento em que a gente estava vivendo essa grande transição na minha vida. E eu gosto de registrar isso em arte. Na verdade, eu não consigo nem controlar muito isso, né? Aquilo que a gente está vivendo, né? A boca fala do que está cheio o coração. No caso, eu pinto do que está cheio o coração. Então, normalmente, aquilo que Deus vem falando comigo, que vai ressoando aqui dentro, tem que sair, né? Tem que virar alguma coisa e marca
uma estação. É tão gostoso poder ter essas marcas, né, ilustradas, ter isso registrado e vendo isso impactar outras vidas, porque ao longo do tempo, esse quadro aqui é um dos quadros que eu tenho mais prints vendidas, então ele está espalhado aí por vários lugares no Brasil e dou casas que eu mesma não conheço, um pedacinho desse lugar secreto, né, dessa relação com Deus tão profunda, impactando, né? Fala de um movimento, fala de uma intencionalidade na nossa vida, de busca, e isso aqui era o que eu queria deixar nesse quadro. Pedro só viu o milagre depois que ele obedeceu. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez você tentou na sua força, fez do seu jeito e agora você está aí cansado. E o convite de Jesus é da gente ir mais fundo, da gente ir nas profundezas dele. Tem um livro que eu amo da Madame Guyon que fala sobre as profundezas de Jesus Cristo. Mais fundo é esse lugar de entrega, de confiança. E esse quadro é muito importante na minha caminhada, na minha descoberta desse lugar. E esse quadro abre também essa série. Ao longo dos próximos vídeos eu vou compartilhar outras obras, outros aprendizados sobre fé e arte. E se esse conteúdo falou com você, deixa um like aqui. Isso ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. E se você quiser acompanhar os próximos episódios, se inscreve aqui no canal. Esse foi o Entre Camadas, quando a palavra se transforma em arte.